Fala galera, tudo bem? Bom, eu vou trazer hoje para vocês aqui mais um vídeo, né? Hoje a ideia é falar um pouquinho ainda mais de banco de dados e hoje o assunto é história de procedures, tá? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês dessa informação, até para poder dar continuidade, né? No último vídeo, né, que eu montei, eu falei um pouquinho sobre views. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre história de procedure, que é um outro recurso, né, mais avançado que a gente tem em banco de dados e que a gente percebe que tem muita gente que acaba não utilizando. Né? Tem muitos desenvolvedores que acabam não tendo essa percepção e acabam não utilizando esse recurso que é tão interessante para o banco, tá ok? Bom, vamos lá então. Primeiro vamos dar uma definição para vocês, né, sobre o que é uma história de procedure. Então, história de procedure significa procedimento armazenado. Então, é um procedimento, né, é um trecho de programação de código que ele fica armazenado dentro do banco e que, quando você tem a necessidade, você solicita esse processamento, ok? Dentro da história de procedure, a gente consegue implementar diversos estilos de código. Então a gente pode rodar um script dentro da história de procedure, e isso é uma coisa bem legal, né? E aí vocês podem me perguntar, mas qual é a diferença da procedure então da view, né? Porque a view também você pode rodar um script lá dentro. Só que a view você não consegue implementar tantos recursos dentro dela. Já na história de procedure, por exemplo, você consegue implementar estruturas de lógica. Então eu posso montar uma estrutura de decisão, eu posso ter uma variável, né? Eu posso tratar, né, a minha programação como de fato como se fosse uma lógica e envolvendo também os scripts que a gente está acostumado a fazer no banco, tá? Então isso acaba sendo um recurso bem legal. Né? Às vezes tem algumas coisas que a gente acaba fazendo no back-end, alguns tratamentos, e que de repente a gente pode fazer direto no banco, ao invés de fazer isso direto na programação, tá ok? Então eu vou montar com vocês uma história de procedure de exemplo, né? Até para vocês poderem ter uma ideia. Lembrando que assim, história de procedure tem um mundo dentro dela, tem uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo. Muitos recursos, digamos assim, que a criatividade de vocês é o limite, tá? Então, assim, eu vou dar uma ideia de como você começa criando esse procedimento armazenado, mas vocês podem estar utilizando diversos outros recursos, né, conforme a necessidade de vocês. Lembrando que a história de procedure também é um recurso que tem na maioria dos bancos de relacionais, tá? Eu estou usando aqui o MySQL. Já tenho aqui um banco montadinho, que é a minha videolocadora, que eu vou usar de exemplo. Até um script que eu usei, né, na aula da Vue, vou estar até utilizando ele aqui agora, o mesmo script, para a gente poder dar o exemplo. Tá? E eu vou fazer isso na mão. Tá? Eu não vou usar nenhum tipo de ferramenta gráfica, até para a gente não ficar vinculado a software. Tá? Então vamos lá. Então aqui, primeira coisa, né, eu vou pegar aqui um script, né, pegar aquele script da nossa view, né, que a gente fez no encontro anterior. Eu vou deixar ele aqui, ó, até para ver se ele está rodando aqui bonitinho. Então vou selecionar ele, vou executar, ó, beleza, tá trazendo aqui os filmes, né, o nome dos atores, tudo bonitinho, tá? Então o script já está aqui. Eu não vou usar o script agora, vou deixar ele aqui para baixo, tá? Já já a gente coloca ele aqui dentro da nossa procedure. Então primeiro eu vou criar a minha procedure, tá? A criação da procedure ela é um pouco diferente da view, então ela já tem algumas regras e alguns procedimentos que diferem, né, inclusive na sintaxe da programação. Então a primeira coisa que a gente começa, quando a gente vai criar, no caso a procedure, é definir um delimitador, tá? Esse delimitador depois vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então a gente começa assim, ó. A gente começa com um comando. Aqui eu vou estar utilizando um pouquinho de alguns comandinhos escrito em uppercase, né, em letra maiúscula, por ser uma boa prática dentro das views, tá? Das views não, das procedures, né, perdão. Então, assim, é interessante que a gente tente seguir uma sintaxe aí para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então eu vou colocar aqui um delimiter, né, aqui, e aí eu vou escolher um caractere. Tá? E aí vocês vão entender o que esse caractere vai ser utilizado dentro da minha história de procedure. Assim,
tecnicamente eu posso usar qualquer conjunto de caracteres para ser o meu delimitador, tá? Mas, por uma questão de convenção, grande parte dos materiais didáticos acabam utilizando esse símbolo aqui, que é o símbolo de cifrão 2 vezes, tá? Até porque ele não é um caractere reservado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes você acaba utilizando um caractere que é reservado pelo banco, então você não vai conseguir estar utilizando ele no decorrer da criação da procedure, tá? Então eu vou estar utilizando esse cara aqui, tá? Eu já explico para vocês, né, qual é a finalidade dele, que aí vai ficar mais claro para vocês no decorrer do script. Bom, e aí eu vou criar, né, vou dar aqui um create procedure, tá? Vou dar aqui um comandinho create procedure, e assim como eu fiz, né, na criação da view, eu também vou dar um nome para essa procedure e vou colocar ali uma abreviação no começo, tá? Eu costumo colocar até para poder diferenciar um pouquinho o que é cada recurso que a gente tem no banco, tá? Então, no caso aqui da minha procedure, eu vou chamar ela de proc, né, que é um procedimento, e a finalidade dela vai ser de listar filmes, ok? O nome a gente pode estar colocando de N formatos, né, da forma que vocês acharem que é interessante. Então, é uma procedure que lista filmes. Legal. Quando a gente cria a procedure, diferente da view, a procedure a gente pode trabalhar com parâmetros aqui dentro, galera. Isso aqui é muito interessante, porque eu consigo passar um parâmetro para dentro da minha procedure e esse parâmetro virar uma variável para eu poder fazer alguma estrutura lógica, criar alguma condição, tá? Então isso é bem interessante. Quando vocês forem trabalhar com parâmetros, existem 3 tipos de parâmetros que vocês trabalham aqui, tá? Isso daqui é um pouquinho diferente de functions que vocês estão acostumados aí dentro da programação back-end, né? Fora do banco de dados. Então é assim, até acho que é interessante já fazer alguns comentários aqui para vocês, tá? Então assim, você comanda aqui, né, ó, permite criar uma procedure, tá? E aí o que acontece? A gente tem algumas condições. Eu vou colocar assim, né, ó. Na passagem de parâmetros, tá? Existem basicamente 3 tipos, tá? Existem 3 tipos de parâmetros, né? A gente tem o in, a gente tem o out, tá? Isso aqui são palavrinhas reservadas do próprio banco, e a gente tem o in-out, tá? Para a gente poder estar utilizando. Qual que é a diferença desses caras aqui, ó? Até para a gente poder ter uma visão. Se você utilizar o in, significa que a sua procedure vai receber parâmetros de entrada, tá? Então significa que a procedure recebe, opa, peraí que o meu teclado deu aqui um mais sensitivo, significa que a procedure recebe um parâmetro de entrada, ou seja, você vai mandar algo para dentro da sua procedure, tá? Se por algum acaso você assim não quer mandar nada para dentro da procedure, tipo, não tem um argumento, não tem nada que você quer passar para ela, né? Mas ela vai retornar uma variável, ela vai retornar uma resposta que não é uma resposta de um script, por exemplo. Então a gente utiliza o out, tá? Então quando você colocar dentro aqui da passagem de argumentos o in, significa que a sua procedure tem que receber um parâmetro, um argumento. Quando você colocar o out, significa que a sua procedure não vai receber, ela vai devolver um parâmetro do que ela vai executar, tá? E existe também a possibilidade, né? Aqui, deixa eu até mudar aqui, ó. O out, né, significa que a procedure devolve um parâmetro de saída.
E se por algum acaso a sua procedure, né, o parâmetro que você está usando, ele vai ser misto, ou seja, vai ser um parâmetro de entrada, mas esse parâmetro vai ser devolvido, então você usa o in-out, tá? Então vocês precisam ter essa percepção, por quê? Porque geralmente a procedure, acho que 90% das procedures que a gente faz, ela sempre vai receber algum tipo de argumento ali na chamada dela, tá? Então é muito comum a gente ver as procedures usando a propriedade, digamos assim, a sintaxe do in, tá? Mas você pode simular a saída, caso você tenha necessidade, ou de repente sua procedure vai fazer um cálculo e ela só vai retornar um valor para você, então você usa o out, tá? Ou se a sua procedure recebe um parâmetro e devolve também um parâmetro de saída, aí você usa o in-out, tá? No meu caso aqui com vocês, eu vou usar o in, que é o mais tradicional, que a gente mais acaba utilizando, tá? Então eu vou colocar assim, ó. A minha procedure, ela vai ter uma entrada, né? Então estou usando aqui o in. E eu vou esperar que ela receba, por exemplo, o ID do ator do filme. Então vamos imaginar que eu preciso do ID do ator que eu quero para poder estar fazendo ali a busca, para poder estar fazendo ali a filtragem, tá? Esse ID, quando ele vier, ele vai ser do tipo inteiro. Então eu vou atribuir ele como int, tá? Se você quiser chegada de string, você tem o char, né? Se for algum outro tipo de dados, você pode também estar utilizando, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o int porque eu vou receber um número para poder fazer a busca, tá? Legal. Aí o que acontece? A partir do momento que eu dei o meu create, para eu começar a programar a minha procedure, eu sempre começo com o comando begin. Esse begin, galera, é como se fosse uma abertura de chaves que você faz aí na sua programação, né? No Java, JavaScript, PHP, independente da linguagem, você sempre tem uma abertura, né? Quando você vai criar uma funçãozinha. Então esse begin é como se fosse abertura de chaves, tá? E aí o que acontece? Tudo que abre tem que fechar. Então a gente já está acostumado na programação que a gente abriu, a gente tem que fechar alguma coisa. Para a gente não esquecer, eu já costumo já fechar. E para a gente fecha com end, tá? Então o begin é o start da procedure e o end é o término da procedure. Aí é que vai vir agora o detalhe, tá? Como o end ele é uma palavra reservada, porque a gente acaba utilizando, por exemplo, no end if, né? Quando a gente vai fazer aqui dentro do banco, né? Ou outros comandos que possam ter, aí é que vai justificar o delimiter. Então o que acontece? Eu coloquei um delimiter, que é o cifrão, e esse mesmo delimiter eu vou colocar aqui, ó, no término da minha procedure. Ou seja, para que eu tenho que fazer isso daqui? Para que o meu banco de dados, né, no caso aqui o MySQL, ele saiba que a criação da procedure está iniciando, e quando ele encontrar esse end e ele encontrar esse delimitador, acabou a procedure. Né? Ele não vai tentar executar esse end como sendo um comando para poder fazer alguma outra coisa, ok? Então agora vocês já têm a definição desse delimiter aqui, ó. Até vou colocar um comentário aqui em cima, ó, tá? Permite definir um delimitador de término, né, da procedure, tá bom? Então assim, a gente usa o cifrão, tô usando aqui o cifrão por ser uma convenção, tá? Mas dá para vocês utilizarem outros caracteres, é que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser que às vezes um caractere, pode ser que seja reservado, que nem um arroba, o arroba ele é um caractere reservado dentro da programação aqui do banco, então às vezes não dá para usar só ele sozinho, então o cifrão ele é mais garantido, tá ok? Bom, legal, então a gente já deu o nosso create procedure, a gente já deu o nosso begin e já demos o nosso end, que é onde a gente vai terminar a nossa procedure. Agora a gente vai montar aqui dentro a nossa estrutura lógica da procedure. Então primeiro, antes da gente implementar muitas coisas assim, eu vou simplesmente fazer algo bem simples, tá? Eu vou pegar aquele nosso script, nosso select aqui, que a gente já tinha ele montadinho aí, né, desde a aula da view, e eu vou colocar ele aqui dentro,
tá? Procurem sempre usar, né, a estratégia de organização de código para facilitar para vocês, tá bom? Então tem aqui o meu select, bonitinho. E aí o que eu vou fazer, né? Tô imaginando que vai chegar um ID, né, que é o ID do ator, e esse ID do ator ele vai servir como um critério de busca para mim. Então o que eu vou fazer? Eu poderia criar uma variável aqui dentro, tem como a gente criar variáveis dentro da Procedure, mas como eu estou fazendo uma coisa simples, eu posso já estar utilizando direto aqui o argumento que chega. Então eu vou vir aqui, ó, deixa eu tirar aqui o ponto e vírgula por enquanto, e eu vou colocar um where aqui na minha estrutura, né? Então vai ficar assim, where tbl ator, né, que é a tabela que eu estou utilizando aqui, onde a tabela do ator vai ser, né, eu vou utilizar o ID do ator, que vai ser igual a esse cara que está chegando aqui, ó, que é o parâmetro que chegou na minha procedure. Então eu vou colocar esse cara. Ou seja, para vocês que já conhecem um pouquinho de programação, a galera que já atua no back-end, se vocês olharem para isso daqui que a gente está fazendo, é uma função. Imaginando que é uma função aí no seu PHP, no seu JavaScript, no Node, no Java, na linguagem que você está utilizando, tá? Então a procedure é parecida com uma função, tá? Ela lembra, né, as características dela. Então eu estou pegando aqui o parâmetro de chegada e eu estou colocando como um critério de busca. Então o ID que eu passar na chamada da minha procedure, automaticamente ela vai fazer esse filtro para mim, tá bom? Legal. Então eu vou dar um create nesse cara. Vou selecionar aqui, depois eu vou alterar, né? Vou mexer um pouquinho mais nessa procedure, mas eu vou dar um create aqui até para a gente ver o resultado disso, tá? Então vou executar aqui, deixa eu ver se está bonitinho. Teve aqui algum errinho de sintaxe que eu acho que ele acabou me dando. Deixa eu ver aqui o que ele tá fazendo pra gente ver aqui. Na verdade é erro mesmo de sintaxe. Deixa eu ver aqui se o select... Bom, o select estava funcionando porque a gente... detalhe, legal. Importante, eu fiz aqui os comentários e aí acabei esquecendo. Quando vocês forem criar a procedure, tá, pessoal, é obrigatório selecionar o delimiter, tá? Eu esqueci de selecionar na hora que eu fui executar e aí ele não conseguiu criar, tá? Então, deixa eu ver se agora ele vai. Até vou selecionar aqui o comentário aqui em cima, ó, tá? E aí vou selecionar até o end aqui, ó. Aí vamos ver se ele vai criar agora pra gente. Perfeito, agora ele criou bonitinho, tá? Então, foi até bacana dar esse probleminha. Então, não esqueçam de selecionar o delimiter na hora de vocês criarem a procedure, tá bom? Legal, minha procedure está criada, tá? E aí, como que eu utilizo a minha procedure, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz, né, para ver as procedures criadas no banco, tá? É um comandinho um pouquinho diferente, tá? Então eu vou dar um comando chamado show procedure status, tá? Esse show procedure status vai listar todas as procedures que estão criadas dentro do banco de vocês, tá bom? E inclusive vai trazer procedures que são de sistema do banco. Então não vai trazer somente a procedure que a gente acabou de criar. Então eu vou executar esse cara aqui, ó. Percebam que ele vai trazer aqui uma lista, ó, de diversas procedures, tá? O legal que é bacana vocês perceberem, quando você dá esse comando, ele traz procedures do banco todo. A nossa procedure que eu criei é essa daqui, ó. Essa que está com o nome proc lista filmes, né? E ela está dentro desse database. Mas vai trazer também outras procedures que de repente tem no seu banco. Como eu estou logado como root, então eu tenho acesso a todos os recursos do banco, tá bom? Tá? Então, mas a procedure que a gente criou, ela já está criadinha aqui, ó. Ele mostra até a data de criação, a hora, tudo certinho, tá? Então isso significa que deu certo a criação da nossa procedure. Vou colocar aqui um comentário, tá? Lista as procedures existentes, né? Existentes no banco de dados, tá ok? Então esse aqui que é o comando para a gente poder verificar o que tem criado.
Para eu executar a procedure, então eu quero ver ela, é um pouquinho diferente da view. A view a gente simplesmente dava um select. A procedure, por ela ser um procedimento armazenado, eu tenho que usar o comando call. Então eu vou usar call e o nome da minha procedure, que é a proc. Deixa eu só confirmar aqui bonitinho o nome. Até vou dar um Ctrl C aqui para não errar. Proc lista filmes. Então eu vou colocar ela aqui. E eu sou obrigado a colocar abre e fecha parênteses, porque ela é uma procedure, tá? Como a minha procedure precisa do argumento, então eu vou encaminhar para ela aqui um valor simbólico. Então, não sei, vou ver aqui se tem algum ator que tem um ID número 1, tá? E aí, se tiver na lista, ele vai retornar para a gente. Então, eu vou executar. Ó que bacana. Ele já fez o filtro, ó. Então, ele trouxe todos os filmes referente ao ator número 1. Né, onde o ID é número 1, que é referente a esse ator aqui. Vou tentar colocar aqui um 2. Deixa eu ver se tem algum lá pra gente poder ver. Bacana, ele já trouxe o outro ator, tá? Detalhe importante, vocês podem perguntar, mas qual a diferença de eu fazer aqui na procedure e fazer na programação? Mesma regrinha da view. Quando você faz isso daqui lá na programação, você tem que colocar esse script inteirinho aqui dentro do seu código, né? Agora não. Você pode deixar isso dentro do banco, que nem a gente está fazendo, e lá no seu back-end, o que você faz? Você só coloca esse cara aqui, ó. Você dá um call e o nome da procedure. Então, ou seja, em vez de você pôr o script dentro do back-end, você deixa o script dentro do banco, porque vai ter um processamento muito mais rápido, e você simplesmente chama o procedimento armazenado, passando o parâmetro que você quer. Né, passando as informações que são necessárias. Lembrando que vocês podem colocar quantos parâmetros vocês quiserem. Então tá aqui, ó, minha procedure já está funcionando, tá? Então esse daqui é o comando para a gente executar, né? Executa uma procedure no banco de dados, tá ok? Então é diferente da view, né? O comandinho ele é um pouquinho diferente. Bom, legal, executei, criei minha procedure, testei ela. Se eu quiser apagar, vou apagar ela aqui, até porque eu vou remodelar ela, vou fazer algumas outras coisas ali em cima. Aí eu vou dar um drop procedure e o nome da procedure para eu apagar ela do sistema, ok? Tá aqui o ponto e vírgula. Rodei aqui o drop, beleza, ele deu tudo certinho. Se eu rodar um show procedure status, provavelmente essa procedure já não existe mais, ó. Então já não tenho mais ela aqui, eu só tenho procedures de sistemas aqui dentro do meu MySQL. Legal, então vou deixar aqui um comentário. Permite apagar uma procedure. Bom, o que eu vou fazer aqui? Até para a gente poder brincar um pouquinho mais aqui com essa procedure. Vou usar uma estruturinha de decisão, vou usar uma lógica aqui para poder criar um cenário. Então vamos imaginar, né, que ao invés de eu somente executar esse select, porque ele seria muito parecido com uma view, vamos imaginar que eu gostaria de criar uma lógica, coisa que a gente já não poderia fazer na view, tá? Então eu vou criar a seguinte lógica: olha, se por algum acaso, então if quando você vai montar aqui a estrutura do if, é um pouquinho diferente da linguagem de programação que vocês usam no back, tá? Então tem uma sintaxe aqui que talvez para alguns sejam novidades, tá? Eu vou fazer assim, ó, se o ID do ator do filme, né, que eu estou recebendo, ele for maior do que 0, vamos imaginar esse cenário, então eu quero rodar esse script. Eu vou dar uma melhorada aqui, né? Dar uma alinhada bonitinho nele. Então, se o ID do ator do filme, né, que eu quero buscar, for maior do que 0, é porque eu estou querendo fazer um filtro específico. Então, eu rodo esse script. Não, eu não quero, né? Eu não quero simplesmente deixar esse script aqui. Então, eu posso entrar com um else. E aí, no else, eu posso simplesmente dizer assim, olha... Um exemplo, tá? Tô fazendo de uma forma bem simples, mas vocês podem brincar mais depois na hora de vocês estarem trabalhando aí com a procedure. Então assim, ó, se eu tiver o filtro, né? Se eu tiver ali o ID, eu executo esse script aonde eu vou ter o meu critério de where.
Não, eu não tenho o ID, ele veio 0. Então isso significa que eu quero ver todos os filmes independente do ID do ator, tá? Então eu vou lá e eu coloco isso dentro do else. Quando a gente usa estrutura de decisão aqui no banco, a gente precisa fechar, assim como na programação a gente tem que fechar. Para a gente poder fechar, galera, a gente usa o comando end if, tá? Para a gente poder encerrar a nossa estrutura de decisão, tá? Então ficou assim: se isso daqui for verdadeiro, se chegar a um ID maior do que 0, eu executo esse script, que é onde eu vou fazer o filtro pelo ID do ator. Não chegou um ID maior do que 0, o ID chegou 0, por exemplo. Então eu vou fazer um script genérico, onde eu não vou fazer filtro por nenhum tipo de coluna, tá? Então, ou seja, eu consigo implementar uma lógica aqui dentro. Então eu posso usar um laço, eu posso usar uma decisão, eu posso brincar mais com as variáveis. Então de repente quero fazer um cálculo, quero fazer uma formatação. Tem coisa pra caramba que dá pra gente fazer aqui, tá? Eu tô criando aqui uma lógica mais simples para vocês poderem entender o contexto, tá? Então vou selecionar aqui, ó, desde o delimiter, não podemos esquecer. Tá? Selecionar até o end aqui bonitinho. E eu vou recriar essa procedure. Então fui lá, criei, foi criado com sucesso. E aí agora vai ser aquela parte. Eu vou chamar a minha procedure. Chamei, vou passar aqui o ID 2. Ele trouxe só o ator 2. Passei o ID 1. Ele trouxe... Opa! Aqui eu acho que eu... tem um detalhe. Aqui no Workbench, às vezes eu acabo dando uma tecla de atalho e ele acaba executando todos os scripts. Então acho que ele deu um drop na minha procedure, tá? Eu acabo esquecendo que às vezes dá esse gato aqui. Então deixa eu criar de novo. Isso, agora está criado. Então beleza, ó. Vou selecionar aqui, não vou fazer via tecla de atalho para não dar problema. Ó. Ator número 1 trouxe. Ator número 2 trouxe também. Ator número 3. Vamos ver se eu tenho lá. Trouxe também. Ah, eu não quero nenhuma referência de ator. Então eu vou passar o 0. Aí ele vai me trazer todo mundo. Tá aqui, ó. Tá? Ele me trouxe o resultado por completo. Detalhe, tá, pessoal? Eu, na hora de montar aqui, até para o vídeo não ficar tão longo, eu estou usando o mesmo script. Mas eu poderia ter um script aqui totalmente diferente, com inner joins com diversas tabelas. E aqui embaixo eu poderia ter outro script com outros inner joins, com outras buscas, outros relacionamentos, para eu poder estar executando, tá? Então você consegue criar essas consistências de programação, de lógica de programação dentro da procedure. Esse código fica dentro do banco e na hora que você executa, o banco já sabe o que você, né, assim, a estrutura que está aqui dentro, então ele já te devolve essa informação com muito mais agilidade, ok? Bom, teoricamente, pessoal, é isso, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Não quero deixar o vídeo tão longo, tá? Então vocês já têm aí uma noção de como trabalhar com a procedure. E eu acho que vale a pena investir e fazer algumas brincadeiras diferentes para vocês poderem se aperfeiçoar um pouco mais. Lembre-se, aqui dentro da procedure vocês podem fazer milhares de coisas. Dá para criar variável, dá para fazer laço, dá para fazer decisão, né? Dá para fazer cálculo. De repente você precisa fazer um cálculo para atribuir no script ou para ele simplesmente te retornar alguma coisa, né? Às vezes você tem um sistema que tem que fazer um cálculo mais um pouco maior, né? Às vezes um cálculo financeiro, alguma coisa. Você deixa dentro do banco, o banco faz esse cálculo e ele devolve para você na chamada da procedure, ok? Então tá aqui, a gente viu aqui como a gente trabalhar com as nossas procedures. A gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí e a gente vê aí um próximo conteúdo aí também de SQL mais avançado aí para estar apresentando para vocês, tá ok? Então a gente fica por aqui, obrigado e até a próxima. Valeu!